Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a uma nova série que eu já vinha falando aí no Instagram e no último vídeo também eu comentei, né? Então essa nova série vai tratar daquilo que eu chamo de poesia mística, né? Vou trazer então alguns autores, né, alguns poetas místicos e algumas obras também, né, consideradas místicas ou ligadas à espiritualidade. E eu tentarei fazer isso mais ou menos cronologicamente, né? E é por isso então que eu escolhi como primeiro vídeo o Cântico dos Cânticos de Salomão. Bom, o Cântico dos Cânticos de Salomão, ou Cantares, né, numa versão latinizada, é um dos 3 livros chamados sapiensais ou poéticos atribuídos a Salomão. Outros 2 livros seriam o Eclesiastes e os Provérbios, né? Inclusive isso está em 1 de Reis, no capítulo 5, versículo 12. E o Cântico dos Cânticos, né, faz parte do cânone bíblico hebraico, né, que os judeus chamam de Ketuvim, né, são os escritos. E considera-se que Salomão, filho e sucessor do rei Davi, escreveu 1005 cantares, ou 1005 cânticos, né? Também encontra em Reis, no capítulo 4, dos versículos de 31 a 33. E que de todos esses cânticos e todos esses poemas, né, que Salomão escreveu, o Cântico dos Cânticos é o melhor, né? Por isso que existe esse superlativo, né, que é comum entre o povo judeu, como por exemplo, Rei dos Reis ou Santo dos Santos, né? Então tem o Cântico dos Cânticos. E é um poema dividido em 8 cantos ou 8 poemas, né? Atribuídos ao rei Salomão, porém a controvérsia ela já começa na sua autoria, né? Então existe aí uma série de discussões atribuindo a autoria a Salomão ou então negando essa autoria, né? Agora, antes, porém, de adentrarmos no poema, vamos entender aí as 3 formas de amor, né, cuja raiz é grega, mas contextualizada na tradição cristã. Então são elas: philos, que é a expressão do amor por pessoas próximas, né, amigos, né, aquele amor de amizade, né? Podemos considerar também pessoas com laços parentais. A outra expressão é eros, né, que é a expressão do amor apaixonado, romântico, né, o desejo carnal, a atração física entre 2 pessoas, né, o impulso biológico, o impulso primário também. E tem ágape, que é a expressão do amor espiritual em seu nível mais elevado. Então é a essência do amor de Deus, né, quando esse amor tem uma origem mais divina, né, e ela é uma expressão ou um fruto do Espírito, tá? Então, em resumo, ágape, fruto do Espírito, ligado às afinidades de ideias espirituais. Eros, a atração física, né, desejo. E philos, a afinidade mental e cultural. Tá? Alguns rabinos dizem que no poema O Cântico dos Cânticos há a reunião e a síntese desses 3 tipos de amor, né? Desses 3 tipos de expressão de amor, né? Então, só para a gente fazer esse pequeno adendo, né? Quero falar um pouco então da autoria do poema, né? Então a polêmica sobre os cantares de Salomão, ou no original em hebraico, né, chama-se Shir HaShirim,
se mantém até hoje. E para os judeus, o Cântico dos Cânticos de Salomão é uma metáfora sobre o amor e o relacionamento de Deus e Israel, né, do povo judeu. E para os cristãos, trata-se do amor e do relacionamento entre Jesus e a igreja. Então, tanto a visão judaica quanto a visão cristocêntrica pode ser um esforço para se evitar o constrangimento de assumir que o Cântico dos Cânticos é literalmente um poema erótico entre o relacionamento de um homem e uma mulher, descrito como o rei Salomão e a Sulamita, que para alguns poderia ser a rainha de Sabá. Embora essa ideia, né, que a Sulamita seria a rainha de Sabá, ela é praticamente descartada, uma vez que a maioria dos estudiosos concordam que o poema ele foi escrito quando Salomão ainda era muito jovem, né? E ele só veio conhecer a rainha de Sabá depois de rei, né? Já um bom tempo depois. Considerando que Salomão, filho e sucessor do rei Davi, então sendo o autor do Cântico dos Cânticos, né? Esse aqui é o golfinho, ele vai ficar no meu colo aqui pelo jeito, vamos ver como é que sai esse vídeo. Então, dessa forma, no Antigo Testamento, Deus ele chama de esposa Israel, né? Então é muito comum no Antigo Testamento, em vários livros, em vários momentos, Deus chamando Israel de sua esposa, né? E nos momentos em que Israel acaba traindo a Deus, né? Ou seja, quando o povo passa a adorar outros deuses, então essa traição é vista como idolatria, né? Então é interessante essa correlação entre adultério e idolatria. Da mesma forma, no Novo Testamento, temos aí a ideia do noivo sendo Jesus Cristo e a noiva sendo a igreja, né? Orígenes, o padre da igreja primitiva, condenava a leitura literal do poema, né, advertindo aqueles leitores mais carnais, né, mais apegados aos desejos do corpo, aos desejos físicos, né, ele advertia que esses leitores ficassem longe do Cântico dos Cânticos. E ele também identificava 4 personagens no livro, né? O esposo sendo Cristo, a esposa, que seria a igreja sem mácula, né? As virgens companheiras da esposa, que são as almas daqueles que creem, e os companheiros do esposo, que seriam os anjos. E o primeiro verso do poema, segundo Orígenes, né? Seria a oração da esposa, ou seja, a igreja fazendo uma oração ao Pai, né, uma oração a Deus, solicitando a vinda do esposo, né? O primeiro verso, então, seria o seguinte: que me beije dos beijos de sua boca, né? Essa é uma das traduções. E então Orígenes interpreta esse verso como uma oração. O beijo seria uma oração e uma petição a Deus, solicitando a vinda de Cristo. Existe uma outra interpretação, né, de que o beijo é o ato de passar o ensinamento iniciático pela palavra, né? Temos que lembrar que toda a tradição judaica, né, ela começou com essa tradição oral, né? Tudo era passado oralmente, né? Como muitas culturas antigas. E então são muitas as especulações, principalmente no meio teológico, né?
são as interpretações até mais modernas, teorias que falam sobre a composição do poema, né, que ele teria sido composto por menestréis que perambulavam entre as aldeias e cantavam em festas de casamento. O Cântico dos Cânticos é então reconhecido como um cântico nupcial, né? Alguns estudiosos acreditam que o texto seria mais tardio, sendo composto entre o final do período persa e o início do período helenístico, ou seja, entre os séculos IV e o século II a.C. E o argumento mais usado para sustentar essa ideia é devido à natureza filológica, ou seja, apresentando elementos de vocabulário, palavras de origem persa e grega, além de algumas construções sintáticas que são consideradas tardias, né? Apontando que o livro foi escrito vários séculos depois do período da existência do rei Salomão, que foi no século X a.C. E essas são as interpretações mais modernas, né, do livro, são as teorias mais modernas, essas teorias teológicas e tudo mais. Distanciando então a origem do poema, né, a sua autoria da autoria do rei Salomão. Também podemos aceitar uma posição intermediária, né, que significa que o poema original, ou parte dele, pode ter sido de fato, né, ter sido escrito na época de Salomão, mas foi revisado e complementado séculos mais tarde. Existe também uma outra vertente que acredita que a autoria seria de uma mulher instruída, né, uma mulher da época, por causa da ênfase da voz feminina da protagonista do poema. Tá? E também existe aquela ideia, aquela linha de pensamento que o poema seria, na realidade, uma troca de cartas de amor entre o casal, entre, né, os amantes. Cada carta seria um poema, né, e que eles trocariam, um respondendo ao outro, né? Então, seria essa uma outra linha de pensamento. Fato é que o rei Salomão escreveu livros, e entre os tais livros, os poemas ou os chamados cânticos, né? E não eram poucos. Afinal, como homem instruído em todas as ciências de sua época e dotado de sabedoria, o que lhe impediria de expressar através da escrita, né? E assim ele o fez, né? E eu acredito que a chave interpretativa mais profunda se perdeu com o tempo. E falando ainda da interpretação, né? Os antigos rabinos, eles pregavam que o Cântico dos Cânticos deveria ser ensinado para aqueles aprendizes que já alcançaram a idade de 40 anos e que deveriam ser casados também, né? Sendo proibido para os solteiros e para os mais novos. Por volta do ano 100 depois de Cristo, o sábio judeu Rabi Akiva, ele disse o seguinte, abre aspas: o mundo inteiro só foi criado, por assim dizer, por causa do dia em que o Cântico dos Cânticos seria dado a ele. Pois todas as escrituras são santas, mas o Cântico dos Cânticos é o santo dos santos. Fecha aspas. Então ele ressalta a importância do Cântico dos Cânticos entre a Torá, né, judaica, entre os escritos do Antigo Testamento. Depois de muito debate, os rabinos acabaram aceitando o livro, que foi o último a ser incluído no cânone hebraico, porém eles proíbem o seu uso como canções seculares ou em salões de banquetes, né? E tanto entre judeus como entre cristãos católicos e também protestantes, né, o Cântico dos Cânticos sempre foi um texto desconfortável, né, trazendo até um certo constrangimento.
devido ao seu conteúdo, né? Por isso a interpretação metafórica sempre foi mais intensivamente explorada, né? E a despeito ainda das interpretações, não há aquela que é certa ou errada, né? O problema é quando uma interpretação é usada para anular as outras. Então, além de ser uma tentativa de empobrecer o texto, que é sim inspirado pelo que há de mais sublime, acaba sendo uma maneira de forçar uma interpretação que nem sempre funciona. Por exemplo, tanto a interpretação judaica quanto a cristocêntrica, elas acabam funcionando muito bem no contexto geral do poema. Porém, quando tentamos interpretar o poema verso a verso, essas duas visões, judaica e cristã, elas se perdem, elas não funcionam, né? Ficaria muito forçado. Por exemplo, como interpretar esses versos do canto 7 dentro dessas visões, né? No verso que diz: as voltas das tuas coxas são como joias trabalhadas por mãos de artistas. O teu umbigo é como taça redonda que não falta bebida. Embora seja metafórica, a linguagem descreve de maneira muito clara a relação íntima entre o casal. Um outro exemplo é o verso 4 do canto 5, que diz assim: o meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta e as minhas entranhas estremeceram por amor a ele. Tá? Então, a fresta da porta são os lábios vaginais, né? Então, a relação sexual é flagrante, porém ela não se apresenta de modo explícito, mas velado. Por isso, o erotismo é possível. E o erotismo místico, né, a união dos três tipos de amor, eros, filos e ágape, eleva a relação sexual no plano espiritual, ainda que como metáfora. Tá? Então, se pegarmos esse verso, né, o verso 4 do canto 5, fica difícil tentar transformar ou interpretar esse verso dentro de uma perspectiva espiritual, seja judaica ou cristã, né? Porque, como eu disse, é um verso flagrante da relação íntima entre um casal, né? Ele pode ser considerado espiritual, mas mantendo a relação íntima, a relação sexual do casal como algo elevado, né? Ainda que sendo uma relação carnal, mas ela pode ser elevada, ou seja, uma relação sem mácula. Tá? E o erotismo místico é encontrado em outras culturas e tradições, né? Como nos poemas do poeta místico indiano, o Kabir, né? Tem um verso aqui dele que diz assim: à espera de seu esposo ausente, a esposa fia e tece, suas mãos são bailarinas rodopiando entre os fios, ao encalço do amado. Também eu crio um tecido, minha roca diz amor, meu tear conhecimento. Dia e noite em meu ofício me derreto de saudade, as lágrimas que derramam deixam o pano molhado. Então, um exemplo aqui de Kabir, que é um poeta que vai entrar nessa série, né, num próximo vídeo. Também tem a mística, a Rabia Basri, considerada santa na época dela, né? Que tem um verso que ela diz: ó amado, as estrelas cintilam e os olhos dos homens estão cerrados. Reis trancaram seus portões e cada amante está a sós com seu amor. E aqui eu estou a sós contigo. É interessante que é muito parecido, né, muito próximo com o Cântico dos Cânticos, né?
a ideia de se buscar o amado, né? E esse amado também tem relação com Deus, né? Também nos poemas do poeta Sufi, né, o Rumi, bem conhecido até, também vou fazer um vídeo sobre ele. E tem um verso aqui que ele diz assim: os amantes compartilham um mandamento sagrado, buscar o amado. Eles se atiram no horizonte, eles deslizam como corredeiras rumo ao oceano da beleza. Então são alguns exemplos, entre tantos outros, né, que na medida aí da série eu vou apresentando cada um, né, cada trabalho, cada obra aí com o seu autor. Então, no plano carnal, quando falamos de um casal, e essa é uma parte delicada e até difícil de compreender, né? No plano carnal, quando nós falamos de um casal, estamos falando de dois princípios, masculino e feminino, tá? O casal e tudo que ele representa só funciona obedecendo esses dois princípios. Por isso que no plano ontológico, ou seja, aquilo que é próprio da natureza, é a realidade e existência do ser, o casamento homossexual é impossível de se conceber, pois o casamento entendido no âmbito cósmico, mitológico, é a união do céu, que representa o homem, o pai, com a terra, que representa a mulher, representa a mãe, né? E uma outra correlação seria o sol como masculino e a lua como feminino, né? E a lua refletindo o sol. Então, diante desse princípio de masculino e feminino, a relação homossexual ela é impraticável, pois não liga o céu e a terra, pois ela é fogo que se devora, mas um fogo sem potência criadora. Tá? E há também uma interpretação, que ela é gnóstica, né? Que diz que a sulamita é o símbolo da sabedoria, por ser a mais desejada, a mais bela das mulheres, ou a mulher aqui no sentido de virtude, né? A mais bela virtude entre as virtudes. Então o poema é a representação do rei Salomão em busca de sabedoria, né, que foi o que ele pediu a Deus. E da mesma forma que o poema apresenta uma espiritualidade, né, sexual, há uma oposição, uma sexualidade decaída, uma sexualidade promíscua, maculada, né? Que poderia ser uma versão trevosa do Cântico dos Cânticos, uma vez que no poema trata-se de um relacionamento sexual sem mácula, tá? Sem mancha, né? Com a virgem prometida ao rei. E todo o enlace se divide na busca dos amantes e no enamoramento, né, na conquista, né, dos amantes, e se encerra no casamento. Então, o ápice desse enlace é a relação sexual dentro do casamento. Tá? Então, há uma linha de pensamento que acredita que todo ato sexual é em si um casamento. Então, a partir do momento em que duas pessoas têm uma relação sexual, independente de sua condição, né, de serem casadas ou não, enfim, o ato sexual em si já é um casamento. Então, as pessoas, o casal ali, as duas pessoas se casaram por conta do ato sexual, né? O Cântico dos Cânticos ressalta a alegria divina, né, em sua origem, né, a alegria divina do relacionamento conjugal antes da queda de Adão e Eva. Tá? Então foi a queda que maculou essa experiência humana.
que deveria ser pura, sadia e nobre, mas acabou convergindo para modelos egoístas e perversos. Então, toda relação sexual que é pautada no ego, ela é egoísta e ela tende a ser perversa. Tá? Então a igreja, durante muito tempo, ela também negou o valor positivo do amor carnal, ela foi para o outro extremo, né? Condenando até, vendo com maus olhos, vamos dizer assim, o sexo mesmo dentro do casamento. Tá? Então por isso que aquela visão retrógrada, né, da relação sexual dentro do casamento seria apenas para a reprodução, né, se baseando naquela ideia lá em Gênesis de que Deus fala para Adão e Eva, né, crescer e multiplicar e assim por diante, desqualificando a relação sexual como parte do prazer divino, parte da alegria divina. Tá? E o Cântico dos Cânticos é o único livro da Bíblia que trata exclusivamente do amor conjugal, né? E ela é considerada uma obra-prima da literatura, né? Então, a importância do Cântico dos Cânticos, né? que tem grande influência dentro da literatura, né? Da poesia, ela é tem um enorme alcance, né? E independente da época em que ela foi feita, ela se mostra ainda muito atual, muito potente, né? Na sua linguagem, na metáfora criada, na relação, ligando, né, a natureza, né? Então a relação do homem, da mulher, a relação ali em meio à natureza e se misturando à natureza, tanto a plantas, tanto ao reino vegetal como ao reino animal, né? E é muito explícito e muito claro isso. É interessante que esse tipo de metáfora também foi muito usada entre os poetas árabes pré-islâmicos, né? Eu fiz inclusive uma série sobre poesia pré-islâmica em que eu falo muito sobre isso, né? Em que o poeta compara a sua amada com a camela, ou com a égua, ou com algum outro tipo de animal, ou mesmo como a palmeira e assim por diante, né? O Cântico dos Cânticos tem essa característica também. Tá? Bom, pessoal, vou finalizando por aqui. Haverá ainda um segundo vídeo, um vídeo complementar do Cântico dos Cânticos, em que eu quero trazer o poema. Eu ainda estou pensando se eu vou ler o poema na íntegra, se eu vou pegar alguns trechos apenas e falar em cima desses trechos, né? Eu ainda estou pensando o que eu vou fazer, mas de qualquer forma haverá um segundo vídeo, um vídeo complementar desse aqui, sobre o Cântico dos Cânticos. E depois, num terceiro vídeo, aí vamos buscar uma outra obra, um outro autor. Pessoal, deixem aí o comentário de vocês, se gostaram, se não gostaram, deixa o like, compartilhe com pessoas que têm interesse, que de repente têm interesse, né, que gostam de poesia ou do assunto, do tema. Compartilhe com essas pessoas também, para ajudar na relevância do canal. Tá? E eu falo isso porque uma das coisas que me motivaram a criar esse canal é que durante muito tempo eu procurei no YouTube um conteúdo que eu nunca encontrava no YouTube. Aí eu falei assim, como não tem, como eu não encontro, então deixa eu criar um conteúdo. E da mesma forma que naquela época eu procurava determinados conteúdos, né,
e não encontrava. Eu sei que existem pessoas que estão procurando certos conteúdos que estão presentes aqui no canal, mas que elas têm dificuldade por conta da relevância do vídeo, né? do próprio canal, que é um canal pequeno, e enfim. Então, ajudando com like, com comentários, compartilhamento do vídeo, né? Isso ajuda a dar relevância no vídeo e fica mais fácil dessas pessoas que têm interesse por esse conteúdo de encontrarem com mais facilidade no YouTube, né? Então é isso, pessoal. Mais uma vez obrigado e até o próximo vídeo. הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע, וכל התור נשמע בארצנו. שיר השירים אשר לשלמה, ישקני מנשיקות פיהו, כי טובים דודיך מיין. לריח שמניך טובים, שמן תורק שמך, על כן עלמות אהבוך. מושכני אחריך נרוצה, הביאני המלך חדריו. נגילה ונשמחה בך, נזכירה דודיך מיין, משרים אהבוך. שחורה אני ונבה, בנות ירושלים, כאהולה כדר קריעות שלמה. אל תראוני שאני שחרחורת, ששזפתני השמש, בני אמי ניחרו.